Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Álgebra 2. Sou o professor Anderson Novaes Martinhão e hoje estudaremos o critério de Eisenstein em aplicações. Bom, o objetivo é apresentar alguns critérios, úteis que nós utilizaremos para provar que certos polinômios com coeficientes racionais são irredutíveis sobre os racionais. Ok? Vamos lá então. A gente vai começar relembrando o conceito de polinômio irredutível sobre um corpo, tá? Lembrando que o conceito mais geral ali de elemento irredutível em um anel, né, comutativo com identidade, é o que? São aqueles elementos não nulos, não invertíveis e também que não podem ser escritos, né, como um produto de dois elementos não invertíveis, tá? Quando a gente passa para esse conceito para o anel dos polinômios sobre um corpo, vai ficar assim, então. Então, seja f um corpo, um polinômio p de x, um coeficiente em f, nós diremos então que ele é irredutível. Eu vou dizer irredutível em f, tá? Porque é importante o corpo aqui a gente está considerado, tá? Porque como nós veremos em alguns exemplos, um polinômio pode ser irredutível com relação a um corpo e redutível em relação a outro, tá? Quando? Então, um polinômio ser irredutível, perdão, significa a primeira propriedade que o grau desse polinômio ele é maior ou igual a 1, tá? Então, isso aqui já nos diz que o polinômio não é nulo, tá? Que ele tem grau. E também não é invertível, né? Que os polinômios invertíveis com coeficientes de um corpo são aqueles polinômios constantes, né? Constantes não nulos. Então, o nosso polinômio P tem que ter grau pelo menos 1. E a segunda propriedade é: se você consegue escrever o P de x como um produto de dois polinômios, f de x e g de x, então, se você pensar na definição de elemento irredutível, né? Significa que f ou g tem que ser invertível, né? Como nós estamos com polinômios sobre os elementos, nós são polinômios com coeficientes de um corpo, isso significa que f é invertível, significa que ele tem um grau zero, né? Ou seja, é um polinômio constante. Então, ou o grau de f é igual a zero, tá? Ou o grau do polinômio g é zero, tá? Isso para quaisquer polinômios f de x e g de x com coeficientes no corpo f. Polinômios Isso é polinômio irredutível. Polinômio redutível, agora redutível, né? São aqueles polinômios com grau maior ou igual a 1 que não satisfazem o item B. Ou seja, você vai conseguir escrever ele como produto de dois polinômios que não são invertíveis. Em outras palavras, aqui no nosso caso particular, né? Esses dois polinômios terão grau, serão não nulos, não constantes, tá? Terão grau pelo menos 1. Então, um polinômio em f de grau pelo menos 1, né? Ou seja, um polinômio não constante. Lembrando que grau dele, o polinômio ser maior ou igual a 1, significa que ele não é constante, então não é invertível e também não é o polinômio nulo, né? Ele é redutível em f sobre f, né? Quando p de x não é irredutível sobre f. Ou seja, é a negação aqui do b, né?
Bom, nessa aula a gente vai usar um critério de irredutibilidade para polinômio sobre corpos, que é o seguinte: polinômio de grau menor ou igual a 3 ser irredutível equivale, né, irredutível sobre um corpo f, é equivalente ao fato do polinômio ter raízes sobre esse corpo, tá? Por exemplo, ó, isso é bastante útil. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Olha só, pega o polinômio x ao quadrado menos raiz quadrada de 3. Perdão, menos 3. Ó, se eu enxergar ele como polinômio com coeficientes reais, pelo teorema fundamental da álgebra, ele tem duas raízes, né? Duas raízes complexas, que no caso é fácil ver que é mais ou menos raiz quadrada de 3. Então, essa acaba sendo a única maneira de compor esse polinômio aqui com o produto de outros dois, né? E esses dois polinômios, x menos raiz quadrada de 3, x mais raiz quadrada de 3, não são invertíveis. Mas note que eles são polinômios sobre os reais. Então, quando a gente olha o corpo dos reais, esse polinômio x² menos 3, ele é redutível, né? A gente escreveu ele como um produto de dois polinômios de grau 1. Agora, se olhar ele como polinômio sobre os racionais, ele já não é redutível, né? Você não vai conseguir escrever ele como produto de dois polinômios de grau 1 com coeficientes racionais, tá? Por que não? Porque se você conseguisse, você teria duas raízes, né, desse polinômio, que no caso a gente já conhece, que são essas duas aqui, raiz quadrada de 3 e menos raiz quadrada de 3. Tá? Então esse exemplo ilustra o que eu falei ali anteriormente, que a redutibilidade de um polinômio depende de relação a qual corpo você está olhando, tá? Então, só escrever então isso tudo que eu falei. Então, o polinômio x² menos 3, ele é irredutível sobre o corpo dos racionais. Uma outra maneira de ver isso é que, como ele tem é polinômio de grau 2, nós sabemos que polinômios de grau menor ou igual a 3 tem raiz sobre o corpo, especialmente se ele é redutível sobre esse corpo. Esse polinômio não tem raízes racionais, portanto irredutível sobre os racionais. Mas quando nós olhamos ele sobre o corpo dos números reais, ele é redutível. Por quê? É só escrever ele como um produto de dois polinômios de grau 1. Na verdade, pelo menos igual a 1, que no caso aqui o 2 terão grau 1, né? Que é x mais raiz quadrada de 3 vezes x menos a raiz quadrada de 3, né? Então, ó, outra maneira de enxergar. Esse cara é redutível sobre os reais, porque ele tem raízes reais, né? E ele é irredutível sobre os racionais, porque ele não tem raízes racionais. Ok? Outro exemplo clássico aí que você deve ter visto aí já talvez no ensino médio, polinômio que não tem raízes reais. Exemplo clássico aí, pega o polinômio x² mais 1. Ele é irredutível sobre o corpo dos números reais, né? A maneira de enxergar é que ele não tem raízes reais, certo? De novo, a única maneira de escrever esse polinômio como produto de outros dois polinômios de grau 1 é x mais 1 vezes x menos 1. Perdão, x mais i vezes x menos i. Ou seja, como polinômios com coeficientes complexos, tá? Mas esse mesmo polinômio,
ele é redutível sobre o corpo dos complexos. Já, como eu falei, né, ele pode ser escrito como x menos i vezes x mais i, né? Então você pode usar de novo aquela caracterização, né? Ó. Esse polinômio ele tem grau 2, então a gente pode olhar as raízes dele. Como ele tem duas raízes complexas, ele não tem raiz sobre os reais, então ele é irredutível sobre os reais. Como ele tem duas raízes complexas, ele é redutível sobre os complexos. Bom, pessoal, agora vamos começar para valer, né, a estudar o critério de Eisenstein. Bom, esse critério recebe o nome devido a esse cara, né, o Ferdinand Max Eisenstein. Ele viveu ali aproximadamente entre os anos 1820 e 1850. E o critério, né, que leva o seu nome, ele trata de determinar, né, quando que um polinômio com coeficientes racionais ele é irredutível sobre os racionais, tá? Mas o que acontece? Quando a gente vai estudar, né, nós podemos supor que o nosso polinômio ele tem coeficientes inteiros, tá? Por quê? A ideia é bem simples. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Suponha que o f de x é o polinômio meio x quadrado mais 3 meios de x mais 2. Ó, esse polinômio não é um polinômio com coeficientes racionais, né? Mas nem todos os coeficientes são inteiros. Então faz o seguinte, no caso geral a gente vai faz o seguinte, você vai olhar os denominadores dos coeficientes, tá? No caso que é 1, e considerar o mínimo múltiplo comum. No caso aqui o mínimo múltiplo comum é 2, né? Então pega e considere o polinômio 2f, tá? Então pega todos os coeficientes, você olha os denominadores, calcula o mínimo múltiplo comum. Pega esse valor e multiplica pelo polinômio f. Então, no nosso caso aqui, esse múltiplo, né, do polinômio, no caso 2f aqui, vai ser o polinômio x² mais 3x mais 4, que é um polinômio com coeficientes inteiros. Tá? E o que vale é o seguinte, que se esse polinômio é irredutível sobre os racionais, né, ou seja, esse polinômio, o 2f, é irredutível sobre os racionais, o polinômio f de x também será. Tá? Tem por trás uns resultados, né? Esse polinômio aqui a gente chama ele de polinômio primitivo, tá? E então o f é um múltiplo de um polinômio primitivo, então o que vai acontecer é que se esse é irredutível, esse aqui também é irredutível, tá? Então, para a gente trabalhar aqui, você pode supor que os seus polinômios são com coeficientes inteiros, tá? Então a gente vai pegar polinômios com coeficientes inteiros e analisar se eles são irredutíveis sobre os racionais, tá? Dessa forma a gente vai enunciar o teorema de critério de Eisenstein. Entretanto, se eu te der um polinômio dessa forma aqui, né, com coeficientes não inteiros, racionais, porém não inteiros, você ainda vai poder aplicar até o critério de Eisenstein só fazendo essa adaptação aqui, né? Pega e multiplica o seu polinômio pelo mínimo múltiplo comum dos coeficientes, dos denominadores dos coeficientes, tá? O resultado vai ser um polinômio com coeficientes inteiros, aí é esse polinômio que você vai determinar se ele é irredutível ou não. Se ele for irredutível, o polinômio original é irredutível. Se ele for redutível, o polinômio original é redutível. Ok? Então, olha lá, eu começo então com uma proposição que é o famoso lema de Gauss. O que acontece? Se eu tenho um polinômio irredutível sobre os racionais, quer dizer que você não consegue escrever ele como produto de dois polinômios de grau pelo menos 1, né? Esse polinômio também não pode ser irredutível sobre os inteiros.
Porque pensa assim, se ele fosse irredutível sobre os inteiros, você conseguiria escrevê-lo como produto de dois polinômios sobre z de grau pelo menos 1. Esses dois polinômios, você pode enxergá-los como polinômios com coeficientes racionais, né? Mas isso ia ferir, né, o fato do seu polinômio ser irredutível sobre os racionais. Então, todo polinômio irredutível sobre os racionais é irredutível sobre os inteiros, tá? O lema de Gauss trata da recíproca, né? Então, portanto, esse fato é uma equivalência. Ó, vamos lá. Então, olha só, seja f de x um polinômio com coeficientes inteiros. Então, se ele for irredutível sobre z, então f é irredutível sobre os racionais também. E esse lema é utilizado para a gente provar o critério de Eisenstein. Bom, uma coisa que você tem que saber é que tentar determinar, provar que um polinômio ele é irredutível é um problema duro, né? Bem difícil. O critério de Eisenstein ele pode ser utilizado para mostrar, né, que certos polinômios são irredutíveis, tá, sobre os racionais. Só que acontece, ele nem sempre vai ser útil, tá? Existem polinômios, nós veremos um exemplo aí, em que a gente não consegue aplicar o critério de Eisenstein, tá? Que ele vai depender da existência de um certo primo que satisfaça muitas hipóteses. Mas ele é muito útil quando você quer construir polinômios irredutíveis sobre os racionais, tá? Então o primeiro vou enunciar então aqui o critério, vamos lá. Seja f um polinômio qualquer, tá? Com coeficientes inteiros. Como eu falei anteriormente, a gente vai enunciar como polinômios inteiros, mas para racionais é verdadeiro isso aqui, tá? O critério de Eisenstein pode ser aplicado quando você tem um polinômio com coeficientes racionais, não inteiros. É só fazer aquela transformação utilizando o mínimo múltiplo comum. Um polinômio de grau n. Então, se existe um número primo p tal que para começar, p divide quase todos os coeficientes do seu polinômio, tá? P divide a 0, P divide a 1, até o coeficiente an-1, né? Ele só não vai dividir o coeficiente líder do seu polinômio, tá? Então, P não divide o an. Também, P não pode dividir, perdão, P ao quadrado não pode dividir o termo independente, o A0, tá? Então, se existe um número primo, você tem que encontrar esse número primo que satisfaça essas três propriedades, né? P divide a 0, a 1 até o an-1, não divide o an, e P quadrado não divide o A0. Se esse primo P existe, então f de x é irredutível sobre Q. Ok?
Então, note que o critério de Eisenstein ele fica dependendo de você encontrar esse número primo P, que satisfaça tudo isso. Se esse número P não existir, você não pode concluir, tá, que o polinômio então é redutível. Tá? Isso aqui não é uma equivalência. Então, se tal número primo não existe, a única coisa que você pode concluir é que não posso utilizar o critério de Eisenstein aqui. Tá? Então, como eu falei, dependendo do polinômio, né, esse primo que satisfaça essas hipóteses não existe. Ok? Mas, entretanto, se você precisa construir um polinômio irredutível, tá? Uma maneira simples seria o quê? Escolhe um primo qualquer. Vamos pegar o 2, tá? Então basta você fazer um polinômio tal que todos os coeficientes sejam múltiplos de 2. Ou seja, todos os coeficientes exceto o líder, né? Sejam pares. Né? Pega o A0 par, o A1 par, até o AN-1 par. E o AN você pega um número ímpar. Qualquer número ímpar. Pode ser 1, que é um polinômio mônico. Só que você tem que pegar o A0 também, de modo que ele não seja múltiplo do P quadrado, ou seja, de 2 ao quadrado, que é 4. Então, a ideia é, você forma um polinômio, seja lá qual o grau que você queira, pega um polinômio com coeficiente líder, pode ser 1 ou qualquer número ímpar, pega todos os outros coeficientes pares, só que o A0, né, o termo independente, não pode ser múltiplo de 4. Se você fizer isso, esse polinômio, com certeza, que você construiu, ele é irredutível sobre os racionais. Tá? Isso segue do critério de Eisenstein. Bom, pessoal, agora faremos alguns exemplos, né, de aplicações do critério de Eisenstein. Vamos lá, então. Considere o seguinte polinômio. F de x é o polinômio x quadrado mais 2x mais 10. Então ele é irredutível sobre os racionais, tá? Bom, então nós temos que encontrar o número inteiro primo, tá? Que divida 2 e divida 10. Que não divida o 1, tá? Que é o coeficiente líder aqui do f. E ainda, esse primo não pode, o quadrado dele não pode dividir 10. Bom, é claro que isso pode ser o 2, né? Aqui, ó. O coeficiente A1 aí, né? Ele é primo, né? Então tem que ser ele mesmo. Então vamos lá, com efeito. Então nesse caso, ó, o A0 é 10, o A1 é 2 e o A2 é 1. Então para P igual a 2 temos que então, ó, P divide, bom, 2 divide 10, né? O 2 divide 2. 2 não divide o 1. E se pegar o quadrado dele, né? 4 não divide 10. Então 2 é um primo que serve lá para aplicar o critério de Eisenstein, né? Ó, divide todos os coeficientes, exceto o coeficiente líder. E o quadrado dele não divide o termo independente. Então, do critério de Eisenstein, segue que esse polinômio, né, é irredutível sobre o corpo dos racionais. X quadrado mais 2x mais 10, né? Ele é irredutível sobre o corpo dos números racionais. Mais um exemplo, agora o exemplo 7. Vamos pegar um número primo qualquer, digamos P. Então, para qualquer número natural n,
positivo, tá? Diferente de zero. E para qualquer número primo P, os polinômios, né? Seguintes polinômios: x elevado a n menos p e x elevado a n mais p. Só arrumar aqui. Eles são irredutíveis sobre os racionais. Vamos lá, de fato. O que a gente vai pegar é o próprio p, tá? Ó, para os dois polinômios, ó, p divide o p e o menos p, né? Que são os coeficientes, os termos independentes, né? Dos dois polinômios. Todos os outros coeficientes não líderes são iguais a zero, então p vai dividi-los. E os dois polinômios são harmônicos, então o p não divide 1, né? E claro, nem que p quadrado não divide nem p nem menos p. Então, é exatamente esse primo que a gente vai pegar para usar lá o critério de Eisenstein. Então, ó, o p divide p. P não divide 1, que é o coeficiente líder, tá? Bom, os outros termos, os outros coeficientes, né? Por exemplo, quem que é o A1 aqui? É o 0, o A2 é o 0 e assim por diante. É óbvio, né, que qualquer número primo vai dividir 0, então nem precisa olhar. E também p quadrado não divide p. Essas três fatos aqui nos garantem que esse polinômio é redutível sobre Q, né? Isso com base no critério de Eisenstein. Também, ó, p divide menos p, p não divide 1 e p ao quadrado não divide menos p, tá? Logo, pelo critério de Eisenstein, segue que esses dois polinômios, x elevado a n menos p e x elevado a n mais p, são irredutíveis sobre o corpo dos números racionais. Bom, pessoal, agora vamos exibir um exemplo, né, de um caso em que a gente não consegue aplicar o critério de Eisenstein, tá, para determinar se um polinômio é irredutível. Então, olha só, vamos lá. Exemplo 8. Não podemos aplicar o critério de Eisenstein para decidir se o polinômio, esse polinômio aqui é f de x igual a 7x à sexta mais 6x à quarta menos 15x ao quadrado mais 27. Então, para decidir se esse polinômio é irredutível sobre os racionais. Bom, vamos lá. Vamos tentar aplicar o critério de Eisenstein, né? Então, ó, de fato, o único primo
único número primo P tal que... Então, para aplicar o critério de Eisenstein, né? Eisenstein precisa de um primo que divide todos os coeficientes, exceto o 7, né, que é o coeficiente líder aqui. Eu não vou preocupar com, por exemplo, o A3, o A1, que são iguais a zero, né? Então qualquer primo vai dividi-los. Tá? Então, para aplicar o critério de Eisenstein, vamos lá. P tem que dividir o 27, tá? Que é esse cara aqui, né? O termo coeficiente independente. Tem que dividir menos 15. P divide 6. Então, se você olhar 27 é 3 ao quadrado, menos 15 é... ou 15, né? 3 vezes 5. E o 6 é 2 vezes 3. Então, o único primo aí possível, né, que aparece nas fatorações de esses três números, é o 3. Tá? Então, esse primo só pode ser o 3. É o único número primo que satisfaça as três propriedades simultaneamente. Tá? É P igual a 3. Mas, entretanto, olha só. Quando você faz 3 ao quadrado, esse é 9. E 9 divide 27, né? Porque 27 é 3 vezes 9. Ou seja, não existe nenhum número primo que divida esses coeficientes aqui, que não divida o 7, tá? Só que o único primo que satisfaz, que divide os três números amarelos aqui e não divide o número azul, o quadrado dele divide 27. Tá? Então não existe nenhum número primo que se encaixe lá nas hipóteses do critério de Eisenstein. Tá? Então, logo, o critério de Eisenstein não se aplica. Então, como eu falei, né, o critério de Eisenstein ele ajuda, né, a determinar alguns polinômios irredutíveis sobre os racionais, mas também não é um critério que vai funcionar sempre, tá? Bom, pessoal, como nós vimos no exemplo 8, né, nem sempre poderemos aplicar o critério de Eisenstein, tá, para ver se um polinômio é redutível sobre os racionais. Então, agora a gente vai ver um outro método, tá, bem útil para determinar, tá, se o polinômio é redutível. A ideia vai ser o quê? Primeira coisa a fazer é pegar seu polinômio e considerar os coeficientes com relação a em algum ZP. Tá? Você vai pegar as classes dos restos, né, módulo P, para cada coeficiente e vai então obter um novo polinômio. Tá? Então a gente vai fazer assim, ó. A ideia então é transformar seu polinômio num polinômio em algum ZP. Então suponha que f de x é um polinômio com coeficientes inteiros. Então esse aqui é um polinômio de grau n, ou seja, o AN é não nulo. E P, um número primo. Então a gente vai definir o seguinte. Essa transformação, né? A gente vai transformar esse f em um polinômio que eu vou denotar assim, ó, f barra índice P, né? Da seguinte maneira, você vai pegar as classes, né? Dos coeficientes em relação em ZP. Certo? Ó, note que eu peguei P o número primo, mas poderia pegar qualquer número, um M qualquer aí, né? E considerar as classes em ZM. Só que para o que a gente vai fazer, como vai
teremos que usar em números primos, então eu vou definir só para número primo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um polinômio aí. Então, exemplo 10. Seja f de x igual a x à quarta menos 4x ao quadrado menos 2. Isso aqui é um polinômio, né, com coeficientes inteiros. Então olha só como fica o f2 barra. Você vai pegar cada coeficiente, considerar sua classe em Z2, né? Então, o coeficiente que acompanha esse monômio aqui, ó, é 1. Então, a classe do 1 em Z2 é ela mesma, então você nem precisa, né? Fica menos a classe do 4, menos a classe do 2, né? Como estamos em Z2, 4 barra é 0 barra, e 2 barra é 0 barra também, né? Ou seja, isso aqui, ó, o F2 barra é simplesmente x à quarta. Certo? Agora eu vou pegar em Z3, esse mesmo polinômio. Então, o F3 barra vai ficar assim, ó, x à quarta, aí menos 4 barra x quadrado, menos 2 barras. Agora essas classes são em Z3, né? Então você pega o resto, divisão por 3. Então fica x4. 4 barra em Z3 é 1 barra. E 2 barra em Z3 é 2 barra. Você ainda pode reescrever isso aqui da seguinte maneira, né? O oposto do 1, né? Em Z3 é a classe do 2. E o oposto de 2 é 1, né? Bom, último exemplo aí, em Z5, como é que fica o F5 barra? Então é o x à quarta, menos 4 barra x quadrado, menos 2 barra. Ó, 4 barra em Z5 é 4 barra, 2 barra em Z5 é 2 barra, então não muda muita coisa, né? Só que a gente pode mudar tirar o sinal de menos, né? Ali do coeficiente. Então o oposto de 4 barra em Z5 é 1 barra. Então fica mais x ao quadrado. E o oposto de 2 barra em Z5 é 3. Então mais 3 barra. Isso aqui é um polinômio com coeficientes em Z5. Tá, para que serve essa transformação aí que a gente vai fazer? Para isso, então, é o teorema 11 que vai nos fornecer aí um método para decidir se um polinômio é irredutível. Então vamos lá, suponha, né, que você tem um polinômio de grau n com coeficientes inteiros, a0 mais a1x mais a2x quadrado e assim por diante. Um polinômio de grau n, tá? Então, se a gente encontrar um primo P, então se existe um primo P, tal que ó, P não divide o coeficiente líder do seu polinômio e aquele polinômio fp barra ele é um polinômio em ZP de x. Se ele é irredutível em ZP, sobre ZP, né? Então, nessas duas hipóteses, podemos concluir, né, que o polinômio original lá, o f, ele é irredutível sobre o corpo dos racionais.
Vamos ver um exemplo de como a gente aplica esse teorema. Então, para encerrar, vamos fazer o exemplo 12. Bom, pessoal, então, ó, como a gente vai proceder para determinar se um polinômio é redutível, né? Um polinômio com coeficientes ali racionais. Bom, primeiro você tem que transformar ele em um polinômio com coeficientes inteiros, né? Aí você vai olhar o múltiplo dele ali adequado, né? Utilizando lá aquele método do mínimo múltiplo comum que eu falei lá no começo da aula. Aí você vai obter esse polinômio. É esse polinômio que você vai analisar pelo critério de Eisenstein se ele é irredutível ou não. Se você conseguir provar que é irredutível, beleza, acabou o exercício. Se você não conseguir aplicar o teorema de Eisenstein, o critério de Eisenstein, você vai passar para esse teorema 11. Você vai então encontrar um número primo que não divide o coeficiente líder do seu polinômio, tá? E vai no transforma esse polinômio em z sobre z em um polinômio sobre zp, tá? E tenta provar, né, que esse polinômio, o fp, f barra p, é irredutível em zp. Se você conseguir isso, você mostrou que o seu polinômio original lá, né, com coeficientes racionais, é irredutível sobre os racionais. Ó, vamos lá então. Ó. Vamos mostrar que esse polinômio aqui, ó. Vamos pegar o polinômio ao meio, x ao cubo, mais 5x quadrado, mais meio x, mais 11 meios, meio x, mais 11 meios, né? Ele é irredutível sobre quê? Bom, ó, esse polinômio, os coeficientes dele são racionais, mas não são inteiros, né? Então, olha lá, olha os mínimos múltiplos, olha, procura o mínimo múltiplo comum dos denominadores. No caso aqui, ó, não tem segredo, 2, né? Então, pega esse polinômio f e multiplica por 2. Então, opa, 2f de x é o polinômio x ao cubo mais 5x quadrado mais x mais 11. Aqui eu errei, né? Aqui é 10x quadrado. Então, ó, a gente vai analisar esse polinômio aqui, se ele é irredutível ou não pelo critério de Eisenstein, tá? Esse cara aqui eu vou chamar de g de x. Então, o que ocorre é, se o g de x é irredutível, tá? Sobre z, o 2f também é irredutível. Perdão. Se o g é redutível sobre os racionais, o 2f também é redutível. É o 2f, né, na verdade? Então o f também é redutível sobre os racionais. Tá? Então vamos aplicar o critério de Eisenstein sobre esse polinômio g aqui, né, que é o 2f. Não dá para aplicar o critério de Eisenstein por quê? Então note que o critério de Eisenstein não se aplica vamos lá, por quê? Então a gente tem que encontrar um número primo que divide todos os coeficientes exceto o coeficiente líder. Então se você olhar o coeficiente independente aqui, o único primo que divide é o próprio 11, né? Pois 11 é o único primo. Então é o único número primo que divide 11.
Mas, por exemplo, o 11 não divide nem o 10 nem o 1, tá? Mas 11 não divide 10, por exemplo. 10 aqui é o A2, né? Então, não dá para aplicar o critério de Eisenstein, né? A única possibilidade de prima aqui para utilizar o critério de Eisenstein seria o 11, mas o 11 não dá certo, tá? Então a gente vai utilizar o teorema 11. Então, a primeira coisa é encontrar um primo e passar esse f, tá? No caso que é esse polinômio g, transformar ele como um polinômio de algum ZP. Bom, já adiantando, você vai dar certo se você usar o p igual a 2 ou 5, tá? Por exemplo, vamos fazer p igual a 2. Então vamos transformar g de x em um polinômio em z2 de x. Então, ó, temos que então o f2 barra de x. Então, opa, aqui não é g2 barra, né? G2 barra de x vai ficar assim, ó, x ao cubo mais 10 barra x quadrado mais x mais 11 barra. Só que essa barra, né, representa a classe em Z2, né? Aí como o resto de 10 na divisão por 2 é 0, isso aqui é 0 barra. E o resto na divisão de 11 por 2 é 1, né? Então 11 barra é 1 barra em C2. Então o G2 barra é o polinômio x ao cubo mais x mais 1 barra. E esse polinômio eu estou considerando em Z2, tá? Coeficiente em Z2. Então vamos lá, esse cara aqui agora nós vamos ter que verificar se ele é irredutível sobre Z2, tá? O que acontece? Z2 é um corpo, tá? Então, a gente tem um resultado que a gente viu lá atrás, e diz o seguinte: se você tem um polinômio de grau menor ou igual a 3, tá? A gente pode usar esse teorema para polinômio grau 4, já não pode, tá? No máximo grau 3. Então, uma raiz desse polinômio, se existe, né? Então o polinômio ele é redutível. Ou de outra forma, um polinômio de grau no máximo 3 com coeficiente de um corpo, ele é irredutível sobre esse corpo, essencialmente se ele não possui raízes, tá? Sobre esse corpo. Então, eu quero mostrar que esse G2 barra, ele é irredutível sobre Z2. Então, basta mostrar que ele não tem raiz sobre Z2, tá? Vamos lá. No caso Z2 é fácil, né? Porque eu tenho duas possibilidades para testar, que é o 0 barra e 1 barra. Então, note que o G2 barra não possui raízes em Z2. Já que... Bom, vamos testar. Calcula o G2 barra de 0 barra. Ó, o G2 barra está aqui, ó. Então é 0 barra ao cubo mais 0 barra mais 1 barra, que é 1 barra. Então não é raiz. Então 0 barra não é raiz. E vamos calcular G2 barra, testar se 1 barra é raiz. Isso é 1 barra ao cubo mais 1 barra mais 1 barra. Isso é 3 barra, que em Z2 é 1 barra. Isso implica também que 1 barra não é raiz, tá? Do G2 barra. E também, né? Então, por que
Então ele não possui raízes em Z2, tá? E como o grau do G2 barra é menor ou igual a 3, tá? Segue que ele é irredutível sobre Z2. Então vamos lá, ó. Voltando, olha o G aqui. 2 não divide 1, né, que é o coeficiente líder do G. E o G2 barra é irredutível sobre Z2. Pelo teorema 11, tá? Essas duas condições são satisfeitas. O polinômio original, que a gente está aplicando aqui o critério é o G, ele é irredutível sobre Q, tá? Então, ó, como 2 não divide 1 e G2 barra é irredutível sobre Z2, segue do teorema 11 que G de x é irredutível sobre os racionais. Acontece, ó, note que o f, né, 2f é g, então o f é meio g. Então como g é irredutível, o meio g também vai ser irredutível, né? Porque é uma constante ali, tá? De qualquer forma, o meio g você não vai conseguir quebrar como um produto de dois polinômios de grau maior ou igual a 1, né? Então f também é redutível sobre os racionais. Então f de x também é irredutível sobre os racionais, pois o g de x é 2f de x. Ok? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. A gente se vê na próxima semana. Até lá, então.